Nós vamos falar sobre isso, né? Relacionamentos frustrados ou aspectos, né, de frustrações que você enfrenta dentro dos seus relacionamentos. Existe várias pessoas, né, que vivem aspectos do relacionamento no qual elas são frustradas e outras até que são frustradas no próprio relacionamento, ou seja, vivenciam um relacionamento por anos e anos e anos e esse relacionamento ele acaba sendo um relacionamento frustrado porque a pessoa imagina, fica sempre ali maquinando na cabeça, né, dela de como seria se o relacionamento fosse um relacionamento perfeito. Até o final dessa live, Michel, o que eu posso te garantir é o seguinte: algumas ferramentas para você conseguir, pelo menos, refletir melhor para desenvolver um relacionamento mais saudável, né? Um relacionamento saudável mesmo, um relacionamento que realmente compensa. Isso eu te garanto que a gente vai passar aqui, que eu vou passar aqui, tá? Porque existem mecanismos, né? A maioria das pessoas, elas vão reproduzindo inconscientemente os estilos que elas têm para os relacionamentos, as crenças que elas têm para o relacionamento, mas elas nunca param para pensar o que é se relacionar com alguém, o que tem de diferente entre eu relacionar com essa pessoa, a soma, né, dessa pessoa e comigo se dá um relacionamento, e esse relacionamento, o que eu quero desse relacionamento. E existem técnicas no qual a gente acaba aprimorando, né? A gente pode implementar e que facilita nessa construção desse relacionamento saudável. E esse é o aspecto que eu acho que muitas pessoas pecam, porque normalmente se você não consegue olhar para o teu relacionamento com bons olhos, você não consegue olhar, desenvolver bem essa ideia do que você quer do relacionamento, a possibilidade de você fracassar no seu relacionamento, construir um relacionamento fracassado. E aí não tem nada a ver se esse relacionamento fracassado é ou não, né? Não tem nada a ver se ele é ou não contínuo, ou seja, duradouro, ou ele acaba agora, mas de todo jeito é um relacionamento fracassado, né? Vamos lá, então esse é o tema da nossa live. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Reinaldo. Reinaldo entrou. Boa noite, Reinaldo. Júnior entrou. Gustavo Silva entrou. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo apoio, por estar aqui para ouvir, né, essa reflexão, mas a reflexão da quinta-feira. Eu fico muito empolgado nas quintas-feiras, porque dificilmente a gente faz esse tipo de reflexão no dia a dia. E aí, nas quintas-feiras, eu estou tendo essa oportunidade de ter vocês aqui para ouvir e a gente vai fazer essa reflexão. Espero, sim, poder contribuir com alguma coisa, né, com essa reflexão sobre relacionamentos. E relacionamentos frustrados, a gente tem que entender algumas coisas de relacionamentos frustrados. Primeiro, a gente tem que entender relacionamentos, que relacionamentos eles têm etapas, né? Relacionamentos eles têm uns estágios. Uma coisa é eu falar, por exemplo, com a Raquel, que já é casada há quase 20 anos. Eu sei que não tem 20 anos ainda, Raquel. Ou para a Beth, que já está casada há mais de 30, ou sei lá, quase 30 anos. Outra coisa é eu falar para quem está querendo construir um relacionamento, como o Michel falou que não está nada resolvido. Então, uma coisa é você pensar como uma pessoa que já está no relacionamento há muito tempo, e esse estágio do relacionamento antigo, esse estágio desse relacionamento antigo faz com que você já tenha superado inúmeras coisas que quem está relacionando agora, que está num estágio de namoro, por exemplo, ainda não superou. E se brincar, ainda nem imaginou o que isso significa, né? Então, eu separei alguns estágios aqui para gente analisar, e esses estágios ficou dividido da seguinte forma. Existe o estágio do namoro, né, do namorado ali, que está, né, naquele início ali. Existe o estágio do está namorando, já está vivendo juntos há mais de um ano, é um outro estágio.
O estágio do estar namorando, ele existe um período ali também que causa frustração, adaptação e essa coisa toda. O estágio depois de um ano é diferente de quem começou, né? Como eu falei. E tem o estágio depois dos 3 anos, por exemplo, de relacionamento. E a gente vai poder falar aí até das crises dos 7 anos e depois dos relacionamentos, que eu sempre falo o seguinte, é relacionamento depois dos 10 anos. Porque a sensação de quem vive um relacionamento há mais de 10 anos, a sensação que fica é que a coisa é contínua, né? Parece que as frustrações ali, parece que elas não são tão diferentes. Eu vou pedir para você compartilhar se você achar que tem alguém aí que merece ouvir sobre essas coisas que a gente vai falar, sobre essas etapas. Em cada uma dessas etapas de relacionamento, você vai notar que existe ali desafios diferentes. Para quem está querendo se relacionar, e aí a gente já teve aí o Michel que falou que está querendo se relacionar, ou para quem já está namorando, mas está no início, vai enfrentar normalmente aquilo que a gente começa, que a gente que já passou dos 10 anos de relacionamento, já viu lá atrás como é que isso funciona, né? Ou seja, a pessoa está muito mais voltada para conhecer os problemas do outro, né? Para conhecer os limites do outro, a vivência dele no cotidiano, como é que ele é no cotidiano, né? Está mais interessado em entender as questões comportamentais do que necessariamente entender a outra pessoa, né? Então, entender o que ele acredita. E eu vou te falar que tem gente que ainda não se atenta a isso. Então você vai pegar, por exemplo, pessoas que têm culturas completamente diferentes e elas vão tentar um relacionamento e normalmente essa incapacidade de enxergar a cultura do outro, enxergar o espaço do outro, isso lá na frente vai causar conflitos e não é dos poucos, né? Mas no início de namoro, o que você busca? Você busca mais a interação, você busca mais ali o humor, o jeito de brincar, então tudo é engraçado, né? Tudo é procura mais atender o sonho de viver um relacionamento no início, quando você está namorando. Você procura mais atender o sonho, né, de conseguir um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, do que necessariamente prestar atenção no que é um relacionamento. Então, na fase do namoro tem essa busca. Já para quem tem aí 1 ano de casamento, aí a história já é diferente. 1 ano de casamento, a pessoa já vai lidar com outras coisas, né? Você procura muito mais entender, por exemplo, você começa a despertar para a realidade. Você começa a notar o seguinte, que aquela calmaria daquele cara já não é calmaria mesmo, é lerdeza, né? Você nota que aí com 1 ano depois que você está convivendo junto, você fala bem assim, não é que ele é... Não é que ele é calmo, ele é lerdo, né? Ou ele é retardado, ou ele sempre tem essa surpresa que traz depois de 1 ano de relacionamento. Sempre tem essa surpresa. E essa surpresa, ela pode ser agradável ou ela pode não ser agradável, né? Após 1 ano de relacionamento, você começa a entender, por exemplo, que aquele excesso de proteção que a pessoa tinha com você, de proteger e abrir a porta, essa coisa toda, depois de 1 ano de casamento ou de relacionamento, você começa a notar que aquela proteção, aquele cuidado todo, ele se transforma, na verdade, em uma insegurança gigantesca que a pessoa tem por trás daquilo, né? Para as pessoas que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, todo mundo, todos que chegaram aí, entrou muitas pessoas agora, muito obrigado. E o tema da nossa live de hoje é sobre frustração nos relacionamentos, né? O porquê que vira e mexe, a gente encontra com pessoas, né, que são frustradas. E aí a gente dividiu as etapas do relacionamento aqui em 5 etapas, e nesse momento a gente já falou sobre, no início de namoro, estamos falando sobre 1 ano de casamento ou 1 ano de relacionamento. Não importa se você está casado com essa pessoa com 1 ano depois ou se você está se relacionando, mas sempre tem algumas surpresas, né? E uma das surpresas é essa, né? Que você vai descobrindo que aquilo que você estava admirando na outra pessoa, às vezes aquilo lá
vai se mostrando para você na convivência do cotidiano como um aspecto que você não conseguia enxergar só namorando, né? Como, por exemplo, é esse, né? A pessoa que tem um excesso de cuidado demais, você acha, que lindinho, me protege, bonitinho. Quando você vai viver junto, a pessoa é extremamente insegura e ela tá, na verdade, tentando... essa insegurança faz com que ela tente controlar o relacionamento, né? E isso é o que mais... é a surpresa maior que as pessoas têm. É claro que eu estou falando de frustrações em relacionamento e tem várias pessoas aqui, e eu sei que a maioria das pessoas aqui não tem frustração nos relacionamentos, né? Mas é comum ter essa frustração. E depois de um ano, essa frustração, ela pode ser alcançada, por exemplo, a, eu atendi uma mulher esses dias que ela está casada há muito pouco tempo, pouco mais de 4 meses, e ela falou: Olha, eu confundia que o meu marido era. Eu pensei que ele era atencioso, e na verdade ele não era atencioso, ele é burro mesmo. Ele só me escuta porque ele não consegue dar opinião. E eu só entendi que ele era agora, depois que eu estou convivendo. Depois que eu estou convivendo com ele. Então, isso aí são as surpresas de um ano de casamento. Depois de 7 anos de casamento, se você. A mulher, por exemplo, depois de 7 anos de casamento, se ela não tem filhos ainda, o próprio marido, o próprio homem se transforma num filho, né? Você vai cuidar do teu, do teu marido aí como se fosse um filho, porque ele se transforma. O homem tem essa, essa necessidade de ser cuidado. Então, quando ele tem filhos, ele perde a vez, ele perde ali a oportunidade de ser cuidado, e aí isso ele passa para os filhos, certo? Depois de 7 anos você tem essa surpresa. Então você vai encontrar aí, por exemplo, relacionamentos de pessoas que estão há 7 anos juntos e não têm filhos, ou há 4, 5 anos que não têm filhos, o cara passa o dia inteiro, né, envolvido no videogame, ou o cara passa o dia inteiro envolvido com, sei lá, jogos de futebol. O homem, ele sempre tem essa necessidade de ocupar a mente dele. A mulher também, mas o homem, ele tem essa necessidade. E essas necessidades, normalmente, para a mulher, é um pouco mais incompreensível. Então, ela acaba utilizando de outros recursos para lidar com isso. E esses recursos, às vezes, é o recurso de tentar impedir que a pessoa seja ela mesma. E acaba um processo ali de críticas, né? E esse processo de críticas faz com que o relacionamento fique chato. Os níveis de frustração, eles começam a ficar cada vez mais intensificados nas relações. Ele começa a se intensificar a partir de pequenos problemas ali. Quais são os pequenos problemas? Como, por exemplo, e aí as mulheres já certamente, quase todo mundo que possivelmente está nessa live aqui já passou por isso, né, da situação da toalha molhada, né? No início a mulher passa por esse problema, toalha molhada que o cara sempre esquece, né? Passa por problema de, sei lá, se lavar na pia do banheiro, né? Tomar um banho na pia do banheiro ali, essa coisa toda acontece, e isso para algumas pessoas ela começa a enxergar de forma diferente o parceiro, né? Ou a parceira. A coisa vai se transformando. E aí, como é que a gente começa a lidar com essas frustrações? Ou melhor, vamos lá. Quais são as frustrações mais comuns que existem, né? Quais são as frustrações mais comuns? Eu poderia perguntar isso para vocês aqui. Para você, coloca aí embaixo aí, só para que eu possa ter noção do que eu vou listar aqui como as principais frustrações. Escreve aí quais são as suas frustrações comuns nos seus relacionamentos. Coloca aí embaixo aí, só para a gente poder discutir isso junto, em vez de discutir só eu falar aqui o que eu trago dos relacionamentos. Por exemplo, a gente pode trazer exemplos práticos de vocês mesmos para eu poder dar ideias, né, para dar dicas mesmo, que são dicas terapêuticas, que vai fortalecer a relação.
A Raquel está dizendo, então, um dos fatores mais frustrantes é falar no celular demais durante o passeio com a família. Isso realmente é frustrante, Raquel. Isso é alguma coisa que existe uma dica para dar nesse aspecto aí? Tudo depende muito da realidade, né? Da realidade que você vivencia. Mas, na maioria dos casos, esses pequenos comportamentos que a pessoa tem, de repente existe um momento ali, tem que criar um momento, criar um clima. Dependendo do tempo que vocês estão juntos, esse clima ele fica cada vez mais difícil de ser criado. Por quê? Porque um já conhece tão bem o outro e provavelmente um já falou tanta coisa um para o outro que já rompeu tanto o limite ali da intimidade. A conversa boa, aquela conversa que flui, aquela conversa que faz um cresce com o outro, ela vai desaparecendo com o tempo, né? Essa conversa, esse observar o outro, ela vai se desfazendo. Então, na medida, olha só que engraçado, na medida que as pessoas vão perdendo a paciência ou perdendo o encanto pelo outro para falar sobre o que pode crescer nos relacionamentos, isso vai afastando o poder que a comunicação tem de solucionar os problemas. Então, de repente, para algumas pessoas eu poderia dizer assim, senta e conversa com o teu parceiro, dê uma atenção para ele ou para ela de uma forma que vocês possam ter um diálogo no qual os dois cresçam juntos. Mas isso em vários tipos de relacionamentos, aí eu vou falar dos relacionamentos das pessoas que eu atendo, né? Eu atendo muitos casais, e dessas pessoas, a maioria, elas não tinham mais condições de ter uma conversa que fosse produtiva, né? Que os dois aprendessem um com o outro, né? Que os dois pudessem aproveitar, literalmente. Por quê? Porque um já sabe do limite do outro. Mas, de repente, se você consegue ter esse tipo de conversa, você pode simplesmente colocar um ponto do que te incomoda. E não a crítica, não a ponto de crítica. Não criticar o outro por causa disso. Mas você pode dizer, olha, quando eu estou com você, eu gostaria que você ficasse comigo, né? Quando você fala dentro de um momento certo, no ambiente certo, essa coisa pode sim ser produtiva. Coloco isso em alguns atendimentos e funciona muito bem. Tudo bem, Lívia? A Lívia colocou assim, ó, falar mais de uma vez a mesma coisa. Lívia, é homem, Lívia, não tem jeito. Com homem você sempre vai ter que falar mais de uma vez. E essa, Lívia, essa talvez seja uma das qualidades que a mulher tem, que é o desafio maior para as mulheres, né? Que é falar mais de uma vez, ter que falar mais de uma vez, né? Tanto que eu dei o exemplo agora há pouco, Lívia, do seguinte: os primeiros desafios que a mulher tem é o desafio da toalha molhada, né? Do se lavar, sei lá, na pia do banheiro, né? No lavatório do banheiro, por exemplo, o de deixar os sapatos jogados, outros de não guardar o prato. Todas essas coisas, você, depois dos 5 anos, mais ou menos ali, depois dos 5 anos, você vai ter que ter a consciência do seguinte: você vai ter que falar mais de uma vez, porque o homem não registra essa coisa desse jeito. Que o homem ele tem a capacidade, ele se desenvolve para enxergar as coisas bem quando ele está fora de casa. Quando ele está dentro de casa, ele não tem. Parece que o cérebro dele para, né? Existe aquele pastor lá, não vou me lembrar do nome dele, mas que ele trata de relacionamentos. Ele fala o seguinte, que o homem chega e em determinados momentos ele entra numa caixinha do nada. Mas não é que ele entra numa caixinha do nada quando ele está em casa ou em determinados momentos. Eu tenho a impressão que o homem só sai dessa caixinha do nada em alguns pequenos momentos. Ele vive muito mais nessa caixinha do nada do que fora dessa caixinha do nada. E aí você tem que ter essa paciência mesmo, viu? Se você... A Michelle está falando, coloca o celular dele do modo de avião, deve ser uma resposta aqui. O Michel disse assim, meu irmão passa o tempo livre dele com o celular na mão assistindo o jogo. Você tem alguma dica? Sim. Eu tenho. O seu irmão, Michel, o Rafa, fica passando
né, o tempo todo com o celular na mão, é isso que a gente fala, né? Esse não é que ele vive na caixa do nada, ele vive na caixa do nada com o celular na mão, né? Se isola. Como é que a gente faz para melhorar essa coisa toda? Então nós vimos aí alguns aspectos, né? Alguns aspectos de frustração. Como é que a gente faz para suprir, para começar a eliminar esse sentimento de frustração? Se você notar, cada vez mais as pessoas estão mais individualistas, né? Cada vez mais você olha mais para si. Quanto mais você olha para você, menos você enxerga o outro, e quanto menos você enxerga o outro, mais você exige que ele, né, ele atenda às suas necessidades. Então, um dos primeiros aspectos que eu acho interessante você analisar aí, por exemplo, de repente você fala, tipo a Lívia falou, eu falo mais de uma vez a mesma coisa. Lívia, de repente é interessante, quando a gente tira o foco de nós e olha para o outro, enxergando ali todo o potencial do outro, todas as limitações do outro, a gente começa a se instrumentalizar para a gente poder fazer uma releitura do nosso relacionamento. Ou seja, a gente começa a ter o poder de ter uma nova perspectiva, né, do relacionamento. E quando a única forma que você tem de eliminar a frustração, primeiro é olhando para você mesmo, né? Por incrível que pareça, pessoal, ao longo dos anos, atendendo algumas pessoas, o que eu tenho mais visto são pessoas que não conseguem olhar para o parceiro, olhando de verdade para o parceiro, ou para a parceira, mas é sempre, quando chama, quando fala o nome, é sempre para uma necessidade própria, né? Não consegue olhar a outra pessoa de fato como ela é. E isso te elimina qualquer possibilidade de você diminuir o nível de frustração que você carrega. Então, quais são os princípios básicos que existe, que faz com que você construa um relacionamento saudável? Quais são os princípios básicos? Os princípios básicos se você for olhar, não é respeito, né? É um dos princípios básicos. Quem concorda com isso, coloca aí. Porque algumas pessoas confundem o seguinte: tem pessoas que já foram traídas tantas vezes que ela coloca como princípio básico para o relacionamento não ser traído. Mas isso é uma obrigação. Fidelidade, lealdade, companheirismo, isso teoricamente é uma prerrogativa para que você entre num relacionamento, né? Se você está com uma pessoa no qual a pessoa não tem essa prerrogativa inicial, né? Esse tripé do respeito, da lealdade e do companheirismo, provavelmente essa pessoa não tem condições de entender o que é um relacionamento. Então, a gente não vai falar do que é trivial, né? Mas tem pessoas que correm atrás né? Que está sempre atrás do que é trivial. Então, nós não vamos deixar. Eu vou partir do princípio que você já tem esses três elementos, ou melhor, o teu relacionamento já é, né, composto por esses três elementos, por esse tripé: respeito, lealdade e parceria mesmo, né? Parceria mesmo ali, um com o outro, tá? O que compõe o relacionamento, o que alimenta, o que nutre saudavelmente ali a relação, dois elementos básicos. O respeito é um elemento básico para o relacionamento, eu diria que é um dos mais básicos possíveis. Existe também o conceito do que é respeito, né? O respeito seja algo conceitual e esse conceito já está saturado, mas por incrível que pareça, tem casais que acham que estão se respeitando, mas na verdade eles sempre estão dando um passo além do que é o respeito. Tem um limite ali do respeito no qual o teu comportamento, do qual o que você pode fazer ou não dentro de um relacionamento, né? Agora, quais são os princípios básicos que corrompem esse respeito? Os princípios básicos que corrompem esse respeito, por exemplo, é o início do criticar. Quando você começa a olhar para o teu parceiro ou para a tua parceira e você começa a enxergar sempre os defeitos, né, com mais ênfase do que as qualidades dela, esse é um princípio que inicia a tua frustração. O princípio para construir essa frustração, ele parte do nível de crítica. Quando você começa a criticar demais, é um princípio no qual
começa a corromper ali a solidez do relacionamento. Então você começa a modificar a tua intenção com o relacionamento. Então vamos lá. Então um dos princípios básicos é esse, né? O que mina? Qual é o câncer do relacionamento? É quando você começa a fazer crítica, sempre olhar os defeitos do teu parceiro ou da tua parceira. Como eu atendo muito mais mulheres do que homem, tipo 60% do público que eu atendo, 65%, ou talvez muito mais do que isso, sejam mulheres. Homem é numa quantidade muito inferior. Então a minha maior referência são dos comportamentos das mulheres nos relacionamentos. Em comum com quase todas, motivada por uma insegurança muito grande ou por uma carência muito grande, elas começam a modificar o que elas querem de um relacionamento inconscientemente quando elas começam a criticar, quando elas começam a enxergar no outro parceiro mais os defeitos do que as qualidades. Então, quando no início a pessoa enxergava mais as qualidades e achava tudo muito bonito, hoje ela enxerga muito mais, né, nesse momento, quando ela vem para a terapia, por exemplo, ela enxerga muito mais os defeitos, ela já não enxerga tanto as qualidades. Então, uma das formas, né, para alimentar, para começar a reestruturar essa coisa é enxergar muito mais, dar foco muito mais para enxergar o que a outra pessoa é. Assim você vai conseguir enxergar principais qualidades que ela tem, né? Essa talvez seria um ponto de reflexão bem bacana que você que você pode fazer para você começar a olhar o teu relacionamento com outra perspectiva, né? Pessoal, quando a gente atende em terapia casais que já estão juntos, né, há muito tempo, existe alguns tipos de perguntas que a gente faz para poder incentivar, né, as pessoas, o casal mesmo, né, os dois ali, a entender melhor o que está se passando nas relações. Uma dessas perguntas, por exemplo, seria o que você quer do relacionamento, né? O que você quer do relacionamento é uma das perguntas que a gente faz. E aí não é o que você quer do parceiro, é o que você quer do relacionamento. Ou seja, o que é o relacionamento? Relacionamento é uma composição, né? É o resultado da dinâmica entre você e a outra pessoa. Entre você e a outra pessoa surge essa coisa que a gente chama de relacionamento. Então, uma das perguntas é o que você quer do relacionamento, não da outra pessoa, mas do relacionamento. O que você quer que o relacionamento te proporcione, né? Porque a frustração, veja bem, a frustração no relacionamento, normalmente, ela está diretamente linkada com essa esse não alcance desse objetivo que você quer, né, do que você deseja que o relacionamento te proporcione. Então essa é uma das perguntas. E para quem está vivendo o relacionamento, ou está iniciando um relacionamento, ou pretende iniciar um relacionamento agora, eu diria o seguinte: faça essa pergunta para você. O que você quer do relacionamento? Qual é o benefício maior que você quer do relacionamento? Por quê? Porque quando você inicia lá atrás o teu relacionamento, você inicia com empolgação, tudo é flores, tudo é bonito, e você não se atenta que essa coisa vai modificando. E ela se modifica com tanta sutileza, com tanta sutileza ali, que você conscientemente você não percebe que a coisa está mudando. Você percebe quando a coisa mudou já, quando ela já está diferente. Então, e ali, quando você percebe que já está diferente, você já está sentindo algum tipo está tendo uma reação ali, que o relacionamento está te causando alguma coisa e você está tendo uma reação. Então, isso não é refletir sobre o relacionamento, é reagir sobre o estado em que o relacionamento está. E aí isso te causa, normalmente, já está um passo bem adiantado para o caminho da frustração. E aí já complica um pouquinho, né, você reagir para isso. A Michelle fez a seguinte pergunta, ela fez: a frustração no relacionamento afeta direto na saúde também ou só estressa? Está diretamente ligado, objetivamente. A frustração no relacionamento está diretamente ligada à tua saúde. E porque existe frustração, você estressa. E se você estressa,
existe um nível muito maior de toxinas que você vai começar a produzir no teu corpo, né? Porque o teu corpo produz vários tipos de substâncias e existe alguns tipos de substâncias que são extremamente maléficas para o corpo, né? O alto índice dessas substâncias, por exemplo, o cortisol e a toxina, por exemplo, né? As toxinas causam muitos problemas para o teu corpo. Então, e esses problemas, eles vêm do estresse, tá? Então, não só do estresse, né? Mas é um desdobrar ali de acontecimentos que faz com que a pessoa alcance esse tipo de coisa, tá bom? Então, sim, você pode notar que uma pessoa que, quando não está feliz no relacionamento, ela adoece muito mais fácil, né? Há problemas comuns em pessoas que não estão com problema, que não estão satisfeitas dos relacionamentos, problema na coluna, problema nos rins, né? Todos os problemas que são o que a gente chama de estrutural para o corpo, né? Todos esses problemas. Por quê? Porque o relacionamento, ele tem um sentido estrutural de vida, né? Os relacionamentos, quando você tem um relacionamento saudável, automaticamente você vai ficar saudável. Pode ter uma pessoa ou outra aí que pode dizer o seguinte: mas eu conheço alguém que não é, né, casado e tem problemas, né? Tem problemas nesses lugares que eu estou falando, coluna, mas se você investigar bem, essas pessoas, elas têm esse tipo de problemas porque alguma coisa de relacionamento ali não tá resolvido. Então, se não resolve, é estrutural, é estrutura do corpo. E a estrutura do corpo não está preparada para isso. Então, a pessoa vai ter problema nisso. Rins, nas costas, vai ter problema no ciático, vai ter problema no estômago, vai ter problema, uma dor de cabeça irritadiça, né? Um peso de cabeça que às vezes a pessoa não consegue nem dormir, ela morre de manhã, ou melhor, morre à noite e ressuscita de manhã. E esse é um tipo de sono que não é um sono restaurativo, não é um sono que vai te recarregar e te deixar energizado para o outro dia. Então, o nível de cansaço é muito maior, e aí entra uma série de coisas, como, por exemplo, começa a engordar muito mais, a insegurança faz com que a barriga cresça e os braços engrossam. Então, é um desdobrar de problemas aí que é derivado da frustração. E, é claro, frustração está ligado com estresse, o estresse, ou melhor, o estresse está ligado com a frustração, e isso vai um desdobramento sem fim, né? Então tá respondido essa questão aí, vamos lá. Então, uma das primeiras perguntas que eu acho interessante a pessoa se fazer, como eu disse, é o que ela quer do relacionamento. E eu falei isso aí. Uma segunda questão que eu acho interessante você refletir, né? Por exemplo, qual é a tua influência? Como é que os teus comportamentos estão somando ali nessa dinâmica com o teu parceiro para fazer com que o relacionamento né, tome um caminho melhor do que o que está? Essa é a primeira questão. Então, uma das perguntas uma das observações, uma das reflexões que você tem que se fazer é essa, né? De você olhar para você primeiro. Quais os comportamentos que você está tendo, no que eles estão contribuindo para que o teu relacionamento caminhe para um lado, né, frustrante, ou se ele está contribuindo para amenizar e trazer para um relacionamento mais saudável, né? Essas são perguntas que você tem que fazer, porque se você não observar, se você não tiver consciente dos teus comportamentos no relacionamento, o impacto que teus comportamentos têm no relacionamento, daqui a pouco você está reagindo dentro do relacionamento. Você está reagindo sempre através do comportamento do outro, e aí você não tem condições de você conduzir o relacionamento, né? Existe uma falsa teoria de que para um casamento ou um relacionamento ser perfeito depende dos dois. Não, isso é falso, isso não condiz. Uma vez que um dos dois entenda mais ou menos como se estrutura um relacionamento, o que ele quer de um relacionamento, o que os comportamentos dele impactam, os comportamentos dele impactam o relacionamento, um único lado influencia grandiosamente, mas influencia de forma, sabe,
avassaladora na qualidade do relacionamento, tanto para uma qualidade boa quanto para uma qualidade ruim. Isso é indiscutível, né? Se você está tendo sempre um comportamento no qual esse comportamento não está trazendo os bons resultados para o teu relacionamento, ou seja, para o caminho que você quer seguir, quer conduzir o teu relacionamento, é óbvio que você tem que mudar. É óbvio que você tem que fazer essa observação. Porque, às vezes, é incrível, assim, ó, dos casais que eu atendo, a maioria dos casais que eu atendo, os homens, eles reagem ao comportamento da mulher, né? Eles entram cada vez mais em um nível de tá off, né, de desligados, porque eles estão reagindo a um comportamento da mulher. Isso quer dizer, isso se é bom ou é ruim? Não, não é disso que a gente está falando. A gente está dizendo que a mulher, ela tem uma condição muito maior, ela tem uma influência muito maior na condução do relacionamento. Reagindo, é assim, ó, quando a Michelle está perguntando, como assim reagindo? Existe a ação, existe o agir. O agir é quando você toma as iniciativas de tentar conduzir o relacionamento para determinado lugar, mesmo que de forma inconsciente, né? O reagir é quando você age de uma forma, a outra pessoa vai reagir àquele teu comportamento. Então, o homem, são poucos os homens que agem dentro, né? Não estou dizendo que todas essas pessoas que eu atendo, que eu atendi até hoje, eu não estou dizendo que elas servem como referência para todo mundo, não, tá? Estou dizendo que a grandíssima maioria dos casais que eu atendi, a grandíssima maioria dos casais que eu já atendi, que eu atendo até hoje, os homens, eles reagem ao comportamento da mulher. E essa reação do homem está dizendo o seguinte, olha, a mulher, ela é a cabeça que conduz o relacionamento. Eu não estou dizendo que é culpa ou não culpa da mulher. Eu estou dizendo que a mulher conduz o relacionamento, né? É claro que a gente tem aí homens, por exemplo, que são vítimas, né? São vítimas das próprias crenças, né? É o que a gente chama de homens teimosos, né? Cabeça dura, que não consegue... Assim como mulher também, não só homens, mas homens e mulheres também. Então, quando acredita numa coisa, só serve aquilo, não pode ser uma outra coisa. E essa coisa toda acaba atrapalhando também o relacionamento. Então, quando você notar essa teimosia no outro, esse comportamento incisivo, a melhor coisa que você tem que fazer é entender o que a outra pessoa está querendo com esse relacionamento. Aí você começa a proteger o teu relacionamento. Porque se você não protege o teu relacionamento através da procura de entender qual é a colocação qual a intenção do outro com determinados comportamentos que você não gosta, se você não procura fazer isso, você só está deixando que a outra pessoa continue fazendo o que ela está fazendo e você vai entrar no estado de reagir ao que ela está fazendo e isso vai causar cada vez mais um afastamento, né? A Gabi está falando assim, como não deixar a frustração gerada por antigos relacionamentos interferir nos novos relacionamentos? Como não deixar... a melhor referência é olhe para o relacionamento, para a pessoa com quem você está se relacionando agora. Essa é a melhor forma. Se você começar a olhar para a pessoa, quando eu estou dizendo olhar para a pessoa, é olhar para ela como ela é. Porque qual é o mal de quem sai de uma relação e vai para uma outra relação, Gabi? É que ela leva todos os problemas do parceiro que ela teve e projeta sempre nos parceiros novos que ela está vivenciando. Ela faz isso inconsciente. E aí ela começa a julgar a relação como se fosse uma continuidade da relação anterior. Então, quando eu falo para você olhar para o outro agora como uma nova pessoa, uma diferente pessoa, é procurar entender a intenção de cada comportamento que às vezes te surpreende para o lado bom ou para o lado mal, você investigar isso. É a melhor forma, né? É o melhor meio. Mas para você fazer isso, primeiro você tem que olhar para você mesmo, né? Primeiro você, como é que você vai fazer que isso, como é que você vai fazer que
você vai conter essa sua influência, né, do relacionamento anterior. E essa pergunta tua é muito boa, Gabi, pelo seguinte: todos nós estamos inconscientemente programados para estar sempre atrás de um determinado resultado para nós, de um retorno, né, de um presente, a gente está inconscientemente atrás disso. Então, se você refletir sobre o teu antigo relacionamento, você pode entender, talvez você consiga entender o que deu errado, quais foram os teus comportamentos que contribuiu para que aquele relacionamento não tivesse dado certo. Foi insegurança, foi carência, foi cobrar demais, tentar controlar demais, porque tudo isso são aspectos que deteriorizam, né? São aspectos que destroem os relacionamentos de forma muito devagar ali, que você nem vai notando. Você pensa que a coisa está simplesmente tá desenvolvendo do jeito que tem que ser, e na verdade você está contribuindo sem querer para que aquilo aconteça. Então a melhor forma é o que eu fiz, quais os comportamentos, a partir de quando eu comecei a me comportar de determinadas formas, que o meu comportamento contribuiu para o fim do meu relacionamento anterior, né? Quais foram esses comportamentos? Como eu disse, tem gente que tenta controlar demais a outra pessoa, né? A carência e a necessidade de controle, ela é um dos principais problemas que as pessoas têm em um relacionamento. Por exemplo, se você pega uma pessoa que é controladora, ela vai ela inicia o relacionamento, está tudo certo, mas com pouco tempo depois, ela tenta de toda forma fazer com que o outro se comporte e se transforme naquilo que ela quer que o outro se transforme. Ela não leva em consideração o que o outro é. E se isso não acontecer, se você não enxergar o outro, né, se você não entender o estilo do outro, certamente com pouco tempo ele vai falar: ó, tô por aqui, eu não aguento mais, você é louca, e ele vai procurar outra pessoa. Por quê? Porque você está enxergando na pessoa determinada coisa que a pessoa não tem condições de ser. A Catiúcia está dizendo assim, ó, é por isso que na Bíblia fala que a mulher sadia edifica a sua casa e a tola derruba. Catiúcia, perfeito, exatamente por isso. Exatamente por isso. Porque o homem, a cabeça do homem pode ser, ó, tanto faz o homem que trabalha fora quanto o homem que ajuda a mulher dentro de casa. Todos esses, quando o homem está dentro de um relacionamento, ele não se preocupa com o relacionamento. Ele liga ali uma chavezinha da reação. Então ele vai reagindo. E a mulher sábia, ela vai pegar esse poder que ele está dando para ela e ela vai conduzir o relacionamento para melhor. Qual é a mulher tola? A mulher tola é que quando ela pega esse poder, ela quer transformar a outra pessoa. Ela não quer utilizar daquele poder do bem para ela. Então, o que ela faz? Ela começa a fazer chantagem, começa a querer controlar demais, achando que o cara é controlável. O homem não é controlável. Tem um ou outro aí que mas ele é controlável por 1 ano, ou 6 meses, ou daqui a pouco ele chuta o pau da barraca e fala: não suporto isso. Por quê? Porque para ele ser controlado, ele tem que deixar de ser o que ele é. A partir do momento que ele deixa de ser o que ele é, que ele não consegue expressar o que ele quer de verdade, a primeira coisa que vai acontecer no íntimo dele, e ele não vai te falar, é que ele começa a ser infeliz. Ele começa a se sentir insuficiente. E quando essa insuficiência passa para um nível de incapacidade, pronto. Ali para você recuperar um relacionamento que o cara já se sente incapaz, já se sente inseguro, ele já se apequenou demais para tentar ser aceito no relacionamento, só isso por si só, a gente já classifica quase como um relacionamento irrecuperável, por incrível que pareça. O Júnior está dizendo assim: existe alguma maneira de não trazer para o relacionamento quando nós viveu em um ambiente de família desestruturado? Eu acho que eu entendi, Júnior. A busca inconsciente, e isso aí é tema para uma outra live, eu espero que vocês me acompanhem para outra live, provavelmente será na próxima, e esse tema é muito complexo, então a gente tem que ter um cuidado muito grande, cuidado ao entender isso. Eu vou tentar ser muito detalhado nessa introdução.
Quando eu disse que a gente está sempre querendo alguma coisa em troca, essa nossa programação inconsciente, de onde é que vem essa programação? Quando vem das tuas referências que você tem na tua memória, as referências que você tem na tua memória do que é relacionamento, né? Às vezes as pessoas vêm para terapia, né? Quer ser atendidas porque não conseguem se relacionar bem, os relacionamentos são todos muitos, né, cheios de problemas e não consegue, a pessoa se sente insegura em determinado momento e ela não consegue se relacionar bem e todos os relacionamentos dela acabam em fracasso. Por que isso acontece? Porque ela não tem na referência, na memória dela, ela não tem a referência do que é um relacionamento saudável. E se a pessoa não tem a referência de um relacionamento saudável, o que eu estou dizendo com relacionamento saudável? É que vem de uma família estruturada, de muita briga, onde o homem, né, agride a mãe está sempre buscando brigar com a mulher, bate nas crianças, ou seja, você apanhou demais ou coisa assim. Essa, querendo ou não, por mais que você tenha achado que você tenha mudado, essas são as suas referências na tua memória mais profunda. E essas referências na tua memória mais profunda, elas vão te influenciar no teu dia a dia. O teu inconsciente ali tá borbulhando esse tipo de coisa. Então, dificilmente você se livra dessa influência quando você é mais jovem, a não ser, né, com acompanhamento. Ou daqui a pouco a gente vai ter né, mais à frente a gente vai ter uma surpresa para ajudar as pessoas com isso, mas dificilmente ela se livra. Então, quando eu falo para responder as perguntas, Júnior, é exatamente para trazer para a consciência qual é a intenção que a pessoa tem, né? As perguntas que eu falei, por exemplo, se você vai buscar, vai quebrar a cabeça ali, mas uma hora você vai falar bem assim, uau, caramba, né? Eu atendi uma pessoa outro dia que a única coisa que ela não buscava era um relacionamento sadio. O relacionamento dela tinha que ter confusão, tinha que ter conflito, mas a única coisa que conscientemente ela queria era um relacionamento sadio. Só que na memória dela não tinha registrado que era um relacionamento sadio. Então, inconscientemente, o cara queria viver um relacionamento sadio, o cara tinha referências para viver um relacionamento sadio, mas ela não tinha estrutura para vivenciar isso. Então, ela procurava briguinhas por qualquer coisa. Qualquer coisa era motivo de conflitos gigantes. E ela não queria fazer isso, mas ela fazia sem perceber. Essas confusões tão comum que a maioria dos desequilíbrios emocionais que você vê dentro das relações, lá de fundo, lá alicerciado mesmo, tem essas referências, né, que você teve quando você era criança. Então, isso é um problema, tá? O Júnior está dizendo, então, na questão do comportamento, no comportamento da mulher, foi porque ela não teve um bom relacionamento com o pai dela. Perfeito, Júnior, perfeito. Não necessariamente é só isso, tá? Mas isso influencia a maioria das pessoas que não teve, principalmente das mulheres, tá? Que não tiveram bons relacionamentos com os pais, dificilmente elas conseguem ter um relacionamento sadio com o marido. E aí tem um gatilho aí que, entre isso que eu estou falando e a prática disso, tem um mundo aí no meio, e aí sim, quem tiver interessado nisso aí, a gente só me manda tá ficando legal isso, porque eu tenho recebido muitos direct de pessoas que que dão uma sugestão da próxima live. Se você acha esse tema bacana, me manda pelo direct aí que eu vou falar disso na próxima semana. Muito obrigado a todo mundo. E olha, se você gostou, compartilha essa live, vai ficar registrado aí. Compartilha que a gente né, é um incentivo para continuar essa nossa reflexão nas quintas-feiras. Beleza? Pessoal, grande abraço, espero que todos fiquem bem e ótimo final de semana para vocês.